Fala pessoal, tudo bem protegido por aí? Passando hoje para falar justamente sobre um assunto que é um assunto que gera curiosidade, que desperta uma curiosidade muito grande, principalmente naqueles profissionais que estão entrando na nossa área, que estão recentemente ingressos nela. Quando a gente fala em conteúdo técnico, quando a gente fala em literatura técnica, nos vem a curiosidade: será que eu consigo ler o montante desse de material na quantidade de tempo ou no tempo hábil que eu tenho para isso? Agora, o que a gente nota, o que a gente percebe? Que, infelizmente, assim como todas as demais áreas, nas áreas técnicas e nas áreas profissionais, nós sempre vamos encontrar profissionais que são altamente gabaritados, profissionais que são médio e profissionais que são rasos. Profissionais de alto calibre, profissionais de médio calibre, profissionais realmente rasos. E o que a gente percebe que diferencia isso? Sem sombra de dúvidas, é a capacitação que cada um vai ter, a capacitação que cada um vai estar fazendo. Eu já tive o privilégio de ler toda essa literatura aqui, é apenas uma parte daquilo que eu trago comigo, porque desde quando eu me formei, eu observei que o curso técnico, ele por si só, ele nos dá uma base, ele nos dá uma direção, ele nos dá uma referência. Só que esse curso, ele não é suficiente para te formar, para que você possa ter uma boa atuação no seu mercado de trabalho, no seu dia a dia. Então, estar se capacitando diariamente, estar se capacitando constantemente, sem sombra de dúvidas, faz toda a diferença. E eu sei que é muito difícil, é muito desafiador você estar buscando entender e compreender dia após dia qual material que você deve buscar. Olha, eu vou te dar uma dica. Primeiro, se você entrou na área e você levou um tempo para entrar nela, você ficou pensando se entraria ou não, você pode ter certeza de uma coisa: você vai ter bastante tempo para poder estudar. E o estudo, a gente sabe que é como um exercício físico. Você tem que começar se habituando, você tem que começar treinando, você tem que começar lendo. Quer seja lendo material técnico como esse aqui, gostaria até de abrir um parênteses. Eu tenho aqui o Manual de Proteção Respiratória do doutor e professor, instrutor, Maurício Torlone e Antônio Vladimir Vieira. Esse material aqui é um material fantástico, um material muito top, que inclusive assim trata de assuntos que você não ouve falar em qualquer curso por aí afora. Nós vamos ter no futuro a oportunidade de falar um pouco mais sobre esse material. Agora, o que é interessante? Para ler o material desse, que tem aí na sua composição mais de 300 páginas, mais de 500 páginas, eu sei que não é fácil. Só que qual que é a conta que você tem que fazer? Você não pode pensar diretamente na quantidade de páginas que você vai estar lendo, mas sim no conteúdo que você vai estar absorvendo. O que você vai estar aprendendo? Agora, sem sombra de dúvidas, de todos os materiais que você vai estar buscando se capacitar, todos são importantes, mas as normas regulamentadoras, sem sombra de dúvidas, são as mais importantes. Aqui eu tenho até materiais mais atualizados, mas eu fiz questão de trazer para você ver comigo aqui, olha. Eu tenho essa verdadeira obra de arte aqui do engenheiro, já tive a oportunidade de conversar com ele, Giovanni Moraes. Ele produziu um material singular, excelente, que você inclusive encontra ele pela internet, inclusive no canal dele aqui, olha, no site dele, o Gerenciamento Verde, que é um material assim maravilhoso, cara. Um material que realmente fez toda a diferença na minha vida profissional. Aqui você encontra informações técnicas, informações gerais, informações assim que realmente fazem toda a diferença. Agora o desafio é você conseguir parar para ler. Agora, eu tenho encontrado muitos profissionais da área de segurança e saúde do trabalho que nem sequer conhecem os títulos das normas. E aí eu pergunto para você, você tem encontrado, você tem buscado conteúdo técnico de qualidade? Será que você, se fosse produzir um material, produzir um conteúdo para nós, falando sobre a sua área, será que você conseguiria produzir um material interessante? Porque dentro daquilo que você deve buscar para a sua capacitação profissional, a dica que eu te dou é que você já busque materiais que condizem com a realidade que você já está encarando, que você já está enfrentando ou que você gostaria de enfrentar. Qual que é o seu dia a dia? O que você tem feito? Qual que é a sua área de atuação?
busca um material nesse sentido. Agora, é claro, não deixe de conhecer as normas regulamentadoras. Não deixe de pelo menos saber os títulos das normas regulamentadoras. Talvez você já me ouviu falando sobre isso, mas eu considero muito importante que um técnico em segurança do trabalho, um engenheiro de segurança do trabalho, um médico do trabalho, enfim, um profissional que esteja ingressando, que já está na área de segurança do trabalho, faça esse autodesafio, que você busque conhecer as normas. E para isso é importante que você associe as realidades. Quais são as realidades que você está enfrentando? Quais são as realidades que você está desejando enfrentar? Hoje nós sabemos que temos 37 normas regulamentadoras, estamos já caminhando para a 38ª e 2 delas já foram revogadas, a NR2 e a NR27. Agora, ainda que tenha normas, títulos de normas que não sejam da minha área, não sejam do meu segmento, que perda você vai ter se você buscar conhecer essa norma e entender uma outra realidade? Eu me lembro uma vez que eu participei de um processo seletivo de uma grande indústria, e eu passei nesse processo, inclusive, e eu me lembro que foi dado o desafio para que todos escrevessem à mão mesmo, quais eram as normas que a pessoa lembrava de cabeça. E desde quando eu comecei na área, eu sempre coloquei esse desafio para mim. Até hoje eu faço esse desafio, volta e meia, ou estou lendo, ou estou falando, ou estou recitando, ou estou escrevendo para lembrar dessas normas. E eu me lembro que eu escrevi na época, isso há muito tempo atrás, praticamente todas, se faltou foi uma ou duas. E para mim normal, ainda achei, fiquei até preocupado porque eu não tinha escrito aquelas 2 normas. E a galera escreveu 5, 6, 7 títulos ainda bem diferentes do que era a realidade. Foram dados alguns desafios para que a pessoa relacionasse um determinado tema a uma norma regulamentadora, como por exemplo, vamos falar sobre proteção contra incêndio, qual NR que você encontra sobre isso? Vamos falar sobre condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho, qual NR que você encontra, né? É a NR24, mas será que você lembrava disso? Vamos falar sobre construção civil, qual que é a NR? Vamos falar sobre espaço confinado, qual que é a NR? Enfim, é importante que você, como profissional, você esteja inteirado sobre as normas regulamentadoras, porque é normal a gente observar que quando o profissional ele entra numa determinada empresa e ele se acostuma com aquela realidade, ele se esquece das demais. Ele se esquece que ele deve se inteirar com outras realidades também. Eu me lembro que lá na época de 2012, quando eu me decidi abrir a consultoria em segurança do trabalho, eu já tinha isso em mente, que eu precisava conhecer outros segmentos, fora aqueles que eu já conheço, aqueles que eu já tenho vivência. E como que isso fez uma diferença e faz uma diferença muito grande para mim até hoje. E eu pergunto para você, será que você tem dedicado parte do seu tempo para realmente estudar, conhecer, entender, compreender melhor a sua área técnica? Será que você tem buscado engajamento profissional, dedicando que seja meia hora, que seja 1 hora por dia para ler sobre a sua área? E pensa comigo, se você se dedicar 1 hora por dia para estar lendo, para estar absorvendo um conhecimento, numa semana você ficou 7 horas estudando. Praticamente um dia todo. Você imagine o quanto que você não vai estar agregando para o seu conhecimento profissional e o quanto que você não vai poder compartilhar depois. Técnicas, processos, procedimentos. Eu tenho certeza que você vai se tornar um profissional diferenciado. Nós vamos estar, na verdade, aqui nesse canal, trazendo vários conteúdos em determinados momentos para que a gente possa compreender um pouco melhor as normas regulamentadoras, as instruções técnicas do Corpo de Bombeiros e outras normas que nós devemos conhecer. Como é que funciona, por exemplo, esses novos processos que estão envolvendo aí o E-Social, o famoso PGR, o LTCAT, como que se dá um laudo pericial, como que acontece, como que uma perícia acontece, uma perícia assistencial. Talvez você queira futuramente, ou você queira se lançar no mercado como sendo um perito assistencial. Como que deve ser o comportamento de um perito assistencial? O que ele deve conhecer? Quais as bases?
quais os subsídios, enfim. Tem muita coisa para a gente conversar, não é verdade? E pode ter certeza que tudo aquilo que nós vamos conversar já está em alguma literatura. E o desafio é você chegar até esse material, você chegar até essa literatura. E é por isso que o nosso canal, Trabalho Seguro com Adriano Frutuoso, nós temos essa intenção, esse objetivo. Ajudar a te capacitar, ajudar a te treinar, para que a gente possa realmente elevar cada vez mais o nível da nossa área, o nível da segurança e da saúde do trabalho no nosso país e, quiçá, até fora dele também. Um grande abraço, que Deus abençoe e que você possa se capacitar cada vez mais. Valeu, até a próxima!